Oi, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker, eu vou falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu adoro e que eu penso que a gente pode crescer muito e se desenvolver muito quando a gente começa a estudar a constelação familiar, quando a gente começa a desenvolver um pensamento sistêmico e entender, né, que as respostas para as questões que a gente tem, elas não são realmente talvez tão superficiais, entender que existe algo além, né, que as relações de causa e efeito não são tão lineares assim, que elas são mais complexas e a gente então poder buscar o nosso desenvolvimento a partir disso tudo, a partir desse todo, na verdade. Se você está chegando por aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, tem o botãozinho aqui embaixo, clica no sininho também para você ser notificado quando tem vídeos novos, sempre tem vídeos novos no canal, e não esquece também de curtir esse vídeo, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai continuar respondendo perguntas que a gente vem recebendo de alguns seguidores, hoje focados em representantes. Eu tô até aqui com a mesa com alguns exemplos de bonecos e representantes, mas vamos lá, vamos ouvir as perguntas. Gi. Ju, a gente separou algumas perguntas que vieram do Face sobre os bonecos. Então a primeira pergunta é: quem mexe os bonecos na sessão de constelação? Claro que num processo online, quem vai mexer sou eu, primeira coisa, né? Num processo presencial, eu posso pedir para a pessoa mexer como eu posso mexer. Mas o que é mais importante, acho que o que eu ia dizer primeiro e responder, é que a gente vai sentindo o campo. Então, se eu vou sentindo o campo, vou lendo a pessoa que eu estou conversando, que eu estou constelando. Então, se eu consigo perceber essa dinâmica que existe no campo, eu nem preciso me preocupar com isso, eu deixo fluir. Em alguns momentos, eu mesmo coloco os bonecos, em outros momentos eu peço para outra pessoa colocar, ou mesmo no online, eu falei que sou eu que mexo, mas às vezes no online eu pergunto para a pessoa onde eu posso colocar esse boneco. Então a gente vai se guiando muito pelo campo, pela leitura do que a gente está fazendo na condução da constelação. Próxima pergunta é: só pode ser usado bonecos na sessão de constelação? Primeiro, existem tipos de bonecos e existem outros objetos que podem ser usados. Tem pessoas que usam na sessão de constelação individual, não usa nada disso, usa uma meditação, uma visualização. Até já constelei uma pessoa, falou assim, eu fui constelar, mas na verdade eu nem sei se é uma constelação porque não usou bonecos nem nada. E às vezes sim, é uma sessão de constelação. Você pode fazer uma sessão de constelação como uma visualização, por exemplo. Pode fazer uma sessão de constelação utilizando os móveis, né? Uma cadeira, senta na cadeira para você se sentir naquele lugar. Usando os objetos que você tem na sala. Então, por exemplo, eu posso usar um livro, tem livro aqui atrás, eu posso usar um livro para representar algo. Tem pessoas que conduzem a constelação de diversas maneiras. Eu tenho bonecos, normalmente eu uso esses daqui, eles não têm tanta expressão, porque a gente se permite olhar de uma maneira ampla e sentir muito o que eles trazem. Eu já cheguei a usar esses outros bonequinhos aqui, do tipo Playmobil, ó, que aqui eles já têm mais movimentos, já dizem algo. Essa bonequinha aqui, ó, ela tá grávida, tá vendo? Dá pra gente ver. Então, às vezes, quando a pessoa escolhe, a gente já entende que tem algo relacionado a isso. Mesmo que a pessoa não perceba na hora da escolha, a gente já vai fazendo a leitura. Esses bonecos têm mais movimento, né? Ó, eles podem se mexer, pode fazer movimento de honrar, né? De abaixar um pouquinho. Então, a gente vai percebendo. Tem os grandes e os pequenos. Além disso, também a gente pode usar outras coisas. Quem está começando, principalmente, não tem os bonecos, né? Então a gente pode usar, por exemplo, ó, tem os potinhos de glitter. Tem pessoas que constelam usando pedras, eu tenho algumas pedras também que eu uso de vez em quando, não uso sempre, né? Então você pode usar pedras. Tudo que vai fazer sentido para uma representação. Eu vou olhar para aquele objeto e aquele objeto está representando algo para mim e eu vou me conectar com este algo que ele está representando. Não é o objeto em si, mas é o que aquilo me diz. Então eu olho de fora, né? O processo de representação é esse, eu olho de fora e a partir desse meu olhar de fora eu começo a perceber, né, a visão geral. A próxima pergunta é uma curiosidade sobre você. Quando você começou, como você sabia que estava movimentando os bonecos da maneira correta? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, para quem está começando. A gente, quando está começando, a gente tem muita insegurança de tudo que a gente está fazendo. Agora, uma coisa é fato, não quer dizer que eu mexi esse boneco e ele cimentou aqui, vai ficar preso aqui, eu nunca vou tirar ele daqui. Eu posso errar, posso colocar ele no lugar e falar, puxa, esse lugar não tá bom, e eu volto.
né? Então, para a gente quebrar essa insegurança, é a gente entender essa mobilidade. Quando eu comecei, eu testava muito. E eu, às vezes, falava isso, inclusive, para o cliente, para o constelado. Olha, eu vou testar uma posição. E colocava assim, como que é? Você se sente melhor, se sente pior? Como que você sente quando eu coloco o boneco nessa posição? Ah, é melhor, pior. Então, vou voltar para cá. Até eu começar a ter essa segurança de que, realmente, o movimento é esse. E, às vezes, hoje em dia, a pessoa fala, eu não quero que fique aqui, eu quero em outro lugar. Eu falo, bom, a gente vai deixar aqui um pouquinho para você sentir este representante nesse lugar, o que traz para você. Quando a gente tem mais segurança dessa leitura do campo. Mas quando eu comecei era isso, assim, eu acho que uma dica é essa, você ir testando e perguntando, né? E aí cada vez mais você vai sentindo qual é o caminho certo, por onde você vai, por onde você fica, enfim, vai fazendo essas movimentações desse jeito. A próxima pergunta: quantos bonecos podem ser usados em uma sessão de constelação? Vocês sabem que não tem essa quantidade certa, as pessoas às vezes perguntam quantos bonecos eu preciso comprar. Você pode ter alguns joguinhos, assim, pensar em famílias, né? Então, tem uns... Esse Playmobil, ele nem é assim, mas tem uns Playmobils que eram específicos para constelação, que eles são todos coloridos, assim, nesse tipo lisos, né? Então, eles vinham em 4 cores, né? Uma menininho, uma criança de cada cor, tipo, acho que era branco, vermelho, amarelo e azul. Então, 4 vezes 4, 16 bonecos, por exemplo. É uma quantidade super suficiente para começar, para você ter, para trabalhar. Mas você não vai usar 16 bonecos em uma sessão, você vai usar menos. Mas às vezes você precisa escolher mais criança, mais adulto, enfim. Então, ter uma variedade aí é legal, mas não precisa. Como eu falei, para começar, você pode usar outros objetos que você tem em casa, né? Que funcionam super bem. Ju, agora a última pergunta. A pessoa diz que ela realizou uma constelação e a consteladora não usou apenas os bonecos, ela escreveu algumas palavras em papéis. Isso é normal? Essa constelação oculta, a gente pode fazer, pode ser oculta ou pode ser âncoras, eu não sei como que foi. Mas a constelação oculta, o que é? Eu posso usar os bonecos e colocar um papel, eu não vou dizer o que ele representa, mas eu vou colocar um papel embaixo dele, que você não vai ver, você cliente não vai ver o que está escrito, e ele vai representar, por exemplo, seu pai, sua mãe, enfim, e aí você vai sentindo sem saber o que é. Isso, escrever os papéis e usar os bonecos é a constelação oculta. Uma outra forma é você usar papéis como âncoras, e aí você sabe, você está vendo o que é e você se conecta com aquela informação que vem dentro daquela âncora, né, de solo dentro da constelação. Isso também é constelação. É muito interessante que a constelação tem várias formas, né, de você poder constelar, de você poder seguir. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada, Gi. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.